Você sente aquele friozinho na barriga só de pensar em falar em público? Se isso acontece com você, fique tranquilo, fique tranquila. Hoje eu vou lhe ensinar como falar com mais confiança, com mais segurança, mesmo que você esteja iniciando do zero. Mas para isso, nós precisamos entender o porquê temos esse medo, o porquê esse friozinho na barriga, porque algumas reações tão distintas para diferentes tipos de pessoas na mesma situação. Por isso, nós vamos entender como a nossa mente funciona, para nós entendermos como nós podemos eliminar esse medo de falar em público. Nosso cérebro foi programado para nos proteger. Quando sentimos que estamos em perigo, ele aciona o chamado sistema de luta ou fuga. Nesse instante, a amígdala cerebral dispara um sinal de alerta, liberando adrenalina e cortisol, e o corpo se prepara para correr ou enfrentar a ameaça. O coração acelera, as mãos suam, a respiração fica curta. Mas aqui está o detalhe importante. Na época das cavernas, isso era essencial para escapar de predadores. Só que hoje, o nosso cérebro não sabe diferenciar um tigre dente de sabre de uma plateia de pessoas nos observando. Por isso, quando vamos nos comunicar em público, o cérebro interpreta como se estivéssemos correndo algum risco, ou até mesmo um risco de vida. É por isso que muitas vezes a mente trava, a voz falha e a memória some. O mais importante é que nós podemos treinar o nosso cérebro para fazer com que ele compreenda que falar em público não quer dizer que nós estamos diante de uma ameaça. Muito pelo contrário, fazer com que ele compreenda que falar em público significa que nós estamos diante de uma oportunidade, fazendo com que nós tenhamos melhores resultados tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E é muito importante também você compreender que o fato de você ter medo de falar em público é porque provavelmente você teve uma experiência negativa no passado. E eu vou compartilhar uma história que aconteceu quando eu estudava na 8ª série. Hoje nem existe mais 8ª série, agora é 8º ano, 9º ano, enfim. Mas eu estava na 8ª série e a professora pediu para nós fazermos um trabalho em grupo. Um grupo com 3 integrantes, então eu e mais 2 pessoas. Era algo novo para a gente, nós tínhamos que fazer uma exposição desse trabalho. Olha só como o impacto emocional foi tão forte que eu me lembro até hoje e parece que foi ontem, porque eu consigo sentir aquele momento. Eu lembro que eu e mais 2 amigos estávamos à frente de uma média de 30 colegas. Embora eram colegas, mas para mim estava numa situação totalmente diferente do meu habitat natural, ou seja, da minha zona de segurança, que era a minha carteira. Naquele momento, eu lembro que eu estava torcendo para o tempo passar o mais rápido possível. Só que parece que durou uma eternidade, não passava, eu queria sentar no local ali na minha carteira, mas não passava. E aquele sentimento foi tomando uma proporção tão grande que todas as vezes, quando tinha que fazer um seminário, eu remetia àquele sentimento ruim, algo negativo. E eu levei isso até o meu ensino médio. Eu lembro que quando eu ia fazer apresentações de trabalho, se eu pegava um papel, eu tremia, a folha começava a movimentar sozinha, porque eu ficava tremendo e ficava aquela sensação tão ruim. E da mesma forma, eu gaguejava, eu tinha dificuldade para falar, eu não conseguia expressar o meu pensamento de forma clara, de forma objetiva. E hoje eu vejo que era algo tão simples, porém naquele momento não era. E nós devemos ter um entendimento do porquê isso aconteceu, o porquê isso pode acontecer e como nós podemos melhorar isso. É claro que eu fiz vários cursos de comunicação, de oratória. Hoje, de tanto estudar, hoje eu ministro treinamentos, faço palestras, mas por quê? Foi uma necessidade que eu tive e, é claro, eu tomei uma atitude. Se você tem medo de falar em público, você precisa entender que se você continuar com esse medo, você não vai conseguir os seus resultados que você almeja. Então, é necessário eliminar esse medo. Agora, o como, aí é um outro processo. Primeiro você tem que querer. Quem não quer vai evitar fazer várias apresentações, vai evitar discurso e vai falar não para várias oportunidades. Então, em primeiro lugar, entenda em qual nível você está. O medo que você tem de falar em público ainda está te travando ou você vai mesmo com medo? A ideia é essa.
as vitórias de muitas pessoas não foi porque elas tinham confiança e quer dizer que elas não tinham medo. Confiança elas adquiriram, mas não quer dizer que elas não tinham medo. Elas mesmo com medo fizeram acontecer. E é assim que tem que funcionar. Por quê? Se você tem medo de falar em público, comece a ter atitude. Atitude. Se for convidado para falar sobre algum assunto, é claro que você tenha um conhecimento e se você não tiver, tem um tempo disponível para você preparar algo, vá, faça. Dependendo da empresa que você trabalha, se tem oportunidade para você falar, fale. É assim que você vai eliminar o medo de falar em público. Falando, se você tem medo de água, se você tem medo de mergulhar, você só vai perder esse medo mergulhando. Se você tem medo de voar, você só vai perder esse medo, eliminar, não vou nem falar perder, mas voando. Os medos que você tem, você só vai eliminá-los agindo, tendo atitude, enfrentando. É assim que vai funcionar. A mente vai ajudar? Os pensamentos vão ajudar? Claro que vão, mas se ficar só no pensamento, você vai continuar estagnado. Você precisa, primeiro, trabalhar o seu pensamento e ter atitude, ter ação. E eu vou dar uma dica que eu fazia, porque eu queria realmente eliminar esse medo. E eu coloquei para mim como um compromisso. Qualquer ambiente diferente que eu fosse, eu tinha que puxar um assunto. Ou seja, eu tinha que me conectar com alguém e eu tendo a iniciativa. E se eu não tivesse a iniciativa e o outro começasse a conversar comigo, não iria valer. Ou seja, eu continuaria mantendo aquela conversa, mas eu de toda forma teria que ter iniciativa. Muitas vezes vinha alguns assuntos bobos, como aquele famoso, nossa, hoje está muito quente, né? Eu moro em uma região muito quente, então, nossa, hoje está muito quente. E aí eu percebi o quê? Algumas conexões. Pessoas realmente gostavam de se conectar mais, conversavam mais, outras eram pessoas mais reservadas. Mas isso fez com que eu entendesse também vários perfis comportamentais. Olha que bacana! O fato de eu começar a iniciar um processo de comunicação, isso me fez entender melhor o outro e, consequentemente, me entender também, autoconhecimento. Então é muito importante tomar iniciativa. Comece com essa técnica, não vou nem chamar de técnica, é uma dica. Você, em qualquer momento, se vai ao supermercado, se vai no açougue, se vai em qualquer que seja, em uma cafeteria, comece iniciando um processo de comunicação com o garçom, com o caixa, não importa, com alguém. E você vai perceber o quanto é bacana essa comunicação, essa conexão, porque tem muitas pessoas que gostam e um simples bom dia faz a diferença. Um boa tarde, uma boa noite. Então comece a tomar essa iniciativa. É claro que aí nós temos outros processos, outras dicas, outras técnicas. Como eu havia dito, a mentalidade. Precisamos sim mudar a nossa mentalidade, porque muitas vezes a nossa mente se esconde no negativo e ela começa a focar nisso. Ou seja, nossa, eu sou péssimo para falar em público. Nossa, eu sou uma negação. Não, eu não vou falar bem, as pessoas não vão querer me ouvir. Você vai absorvendo algo ruim, consequentemente você vai paralisar, ou seja, você não vai fazer uma apresentação ou vai evitar o máximo possível. E quando for, não vai ser tão bom assim, porque você já mentalizou que não vai ser legal. Então, é muito importante você trabalhar a mentalidade, uma mentalidade positiva, com foco no resultado que você quer que aconteça, não naquilo que você não quer que aconteça. Mentalize algo positivo. Nossa, eles vão prestar atenção em mim. Olha, vou fazer algo, a entrega que eu vou fazer vai ser fantástica, eu vou me preparar, vou fazer o melhor que eu posso. E isso já vai potencializar ainda mais a sua apresentação e, consequentemente, a sua confiança. E aí nós temos outros fatores, como por exemplo, a respiração. A respiração, ela ajuda a manter uma calma. Por exemplo, naquele momento que você estiver muito ansioso, nervoso, nervosa, não importa, você para e comece a focar na sua respiração. Então tem até aquelas respirações 4, 4, 4, ou seja, inspira por 4 segundos, vai contando bem devagar, para por 4 segundos e expira por 4 segundos. Isso vai fazer com que o seu foco, ao invés de ficar direcionado ao problema, o seu foco estará na sua respiração. E o que vai acontecer? Você vai se sentir mais
calmo, mais calma. Por quê? Aquele nervosismo, aquela ansiedade, a sua mente trabalhando no futuro vai diminuir porque ela vai ficar no presente. Inclusive, tem uma pesquisa que diz que 95% das nossas preocupações, elas não acontecem. Ou seja, nós ficamos tão focados no futuro ou nas nossas preocupações ou nos problemas que eles acabam nem acontecendo. Ou seja, é mais fruto da nossa imaginação. Então comece a trabalhar a sua respiração com foco no presente. E para finalizar, uma das melhores técnicas que você pode fazer é a sua apresentação progressiva, com preparação, é claro. O que você vai fazer? Comece a organizar, estruturar uma apresentação pensando na sua realidade. E nesse momento, o que você vai fazer? Se preocupar apenas com a preparação e treine a sua apresentação antes, sozinho, diante de um espelho, mas de forma que você consiga estruturar e mentalizar o seu conteúdo com foco na essência. Evite decorar. Pense na essência. O mais importante em processo de comunicação é o que as pessoas vão compreender daquilo que foi dito. Não é o que você vai falar especificamente. Muitas vezes você pode falar algo muito bonito, mas que as pessoas não compreendem. Então você precisa pensar que o principal foco é a compreensão dos outros, que a sua mensagem seja clara, bem estruturada, mas trabalhe essa estrutura, treine e comece a fazer apresentações de forma progressiva. Não queira começar do zero e amanhã já subir num palco diante de milhares de pessoas. Muitos treinamentos, muitos cursos por aí diz que você em um dia, em 2 dias, vai mudar completamente a forma de falar como se fosse fazer um milagre. Isso não existe. Isso não existe. O processo de comunicação, ele é gradativo, não vai acontecer da noite para o dia. Porém, é claro, a partir de um treinamento, aprendendo algumas técnicas, a sua comunicação ela já vai melhorar muito em alguns pontos. Porém, o medo, eliminar o medo de falar em público, isso é com o tempo. Não vai acontecer simplesmente isso aqui, você já vai sair falando para uma plateia com milhares de pessoas. Isso não vai acontecer. Pelo menos eu, ao longo de tantos anos trabalhando com comunicação, desconheço. Porém, nós percebemos a evolução gradativa de cada um, de cada uma. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e, é claro, em breve teremos mais vídeos com foco em comunicação, com foco em oratória e aguardo você até o próximo vídeo. Tchau!